Seja bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Esse é um momento para a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é para nós. Aproveite esse momento para reunir a família e ter esse momento de comunhão dentro de casa. E não se esqueça de curtir essa transmissão, compartilhar com seus amigos e familiares e também se inscrever no nosso canal do YouTube. O nosso prédio se mantém fechado, mas a igreja continua em missão. Deus abençoe e um bom culto a todos nós. Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos ao culto da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos ainda de forma não presencial, online, digital, apesar de que nós estamos tentando encontrar nesse tempo uma forma de, não presencialmente ainda, porque ainda estamos esperando que a vacina avance aí, a gente tenha um quadro mais seguro para o nosso encontro presencial reduzido, mas nós temos buscado, por exemplo, fazer o nosso culto drive-in, que a gente faz na frente do estacionamento da igreja. Estamos pensando uma programação, quem sabe quinzenal, para esse encontro, e assim a gente pode ter um ajuntamento dentro dos carros e poder ver uns aos outros, mesmo que distante, mas podemos ter um culto onde a gente se junte todos no mesmo espaço, né? E estamos buscando possibilidades para isso. Então, ore por isso também. Mas enquanto isso não acontece de fato, nós mantemos os nossos cultos aqui online, nossos encontros, nossas programações semanais, nosso encontro de oração às terças-feiras, toda terça às 8 da manhã, um bate-papo que a gente tem feito às quartas na internet e outras coisas virão ainda, outros conteúdos virão para que a gente possa ser edificado juntamente e cresçamos juntos em Cristo. Amém? Espero que você esteja esperançoso, espero que você esteja com muita fé no coração, espero que você esteja, apesar das dificuldades, com muita esperança e expectativa em Deus. E eu sei que Deus fará grandes coisas, está fazendo e fará grandes coisas em nós, entre nós e através de nós. Então, reunidos agora, eu queria que nós orássemos a Deus e pedíssemos que Deus nos desse um tempo abençoador, que fosse um tempo gostoso na presença dEle, um tempo de nós louvarmos mesmo. Não, a gente não pode fazer assim, desse momento, um momento onde nós estamos assistindo alguma coisa. Você é convidado para participar junto com a gente, cantando, celebrando, orando, junto mesmo. E que bom, e seria muito bom se você pudesse fazer isso com a sua família. Entenda esse culto também como um culto com a família no lar. Faça um convite especial ao seu esposo, sua esposa, aos seus filhos, para reservar esse tempo de 1 hora no máximo, onde Deus pudesse falar ao nosso coração e nós pudéssemos orar a Deus. Enfim, fazer um culto familiar. Que tal? Vamos fazer isso? Você pode convidar aqueles que estão presentes aí com você na sua casa, mas também, se não for possível, você pode fazer esse convite mandando essa transmissão, seja do YouTube ou do Facebook, você mandar essa transmissão para alguém que você conhece. Pode ser para a sua família, um parente seu, o seu grupo familiar. Você compartilha essa transmissão no seu grupo familiar. Ou você marca alguém no Facebook aí, o nome da pessoa, para que ela possa estar junto conosco, que a gente possa ser edificado juntamente. Esse é um tempo onde nós precisamos usar dessa ferramenta digital para semear o Evangelho. Então convide pessoas para estar conosco nesse culto, nessa celebração, e vamos juntos em família adorar a Deus. Então eu queria convidar você a que nessa hora pudéssemos orar juntos para Deus nos abençoar e nos conduzir nesse tempo. Podemos fazer isso? Vamos orar? Podemos clamar ao Senhor. Vamos juntos. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua bondade, Tua misericórdia e Tua graça por nós. O Senhor nos sustentou até aqui. O Senhor tem nos abençoado e guardado a nossa vida e nos dado graça para a caminhada, para o dia a dia. É claro, nós estamos vivendo ainda no meio de uma pandemia. Infelizmente, no Brasil ainda ouvimos notícias de muitas pessoas morrendo, contaminadas, sequeladas por essa enfermidade e por tantas outras coisas que assolam o nosso país, não somente enfermidade, mas também
a fome, o desemprego, mas nós cremos no Senhor. Nós podemos dar graças ao Senhor, não por esses problemas, mas porque no meio deles o Senhor está conosco, caminhando conosco, fortalecendo a nossa vida e nos dando essa possibilidade de nos reunirmos para adorar ao Senhor e celebrar o Teu nome. Invocamos o Teu nome sobre esse momento, sobre nós, sobre esse ajuntamento online. Invocamos a Tua bênção. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em adoração e que Jesus seja em tudo reconhecido e glorificado, seja na palavra cantada, na palavra orada e na palavra pregada. Faz-nos reconhecer quem Tu és. Faz-nos reconhecer a Tua grandeza e a Tua bondade. Faz-nos reconhecer a Tua salvação. Faz-nos reconhecer o nosso lugar em tudo isso. É um lugar de servos e de adoradores. Rogamos para que todos aqueles que estiverem conosco e ouvirem ou verem este culto online sejam tocados pelo Senhor e abençoados por Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Então, espero que você, de fato, junto com seus familiares, com seus amigos, todos nós juntos como igreja, possamos ter esse tempo de adoração e celebração na presença de Deus. Vamos cantar o Seu nome juntos? Em Cristo hoje nós estamos todos reunidos em volta do nosso Mestre e que Ele seja sempre o nosso foco e alvo nesse tempo. Vamos adorar com alegria. Vamos dizer? Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amém, amém. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Assim nós cremos. Tua glória como um rio está neste lugar. Onde quer que você esteja, hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor. Estamos reunidos em Jesus, tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Cremos, comunhão e adoração é
é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar, tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Cremos que o Senhor Jesus, Ele ouve o nosso louvor, e Ele está aqui conosco, e Ele está em todo o tempo ao nosso lado. E nós sabemos que o preço disso foi um preço muito caro, o preço da cruz, o preço do sangue de Jesus. E é por isso que essa comunidade se reúne onde quer que esteja, em torno da cruz de Cristo, em torno do nosso Mestre. E é por isso que nós o louvamos, e é por isso que nós o exaltamos. Glórias à cruz de Cristo, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar juntos, dizer: o teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Cremos. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Obrigado, Jesus, obrigado pela cruz. O teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Aleluia. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. Amém, amém e amém. Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui de volta. Que bom que a gente pôde louvar ao Senhor. Espero que nós tenhamos aproveitado esse momento especial para cantarmos o nome do Senhor. E agora nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de intercessão e oração. E de fato nós precisamos orar, não é verdade? A Bíblia está cheia de convites à oração. O próprio exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Que não importava a demanda da vida, Ele tinha a oração como prioridade da sua vida. E nós precisamos aprender isso, ter a oração como prioridade. É desafiador isso, de fato é. Porque nós vivemos num mundo que o convite é para distração, para a gente poder se distrair e ir mais longe. Mas o convite das Escrituras e do próprio Senhor Jesus, que é Deus no meio de nós, Deus encarnado, é que não existe prioridade maior do que estar na presença do Pai. E eu queria que nós nos colocássemos na presença de Deus. E você que está nos assistindo agora, seja pelo YouTube ou seja pelo Facebook, eu queria que você colocasse aí nos comentários um pedido seu de oração. E nós vamos estar orando nesse momento por esses pedidos também,
e vamos estar colocando esses pedidos no nosso tempo de oração às terças-feiras, 8 horas da manhã. Queria que nós lêssemos um texto para que a gente pudesse ter esse tempo de oração. Esse texto está lá em Isaías 43, versículo 1 e 2. O texto diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 3: Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então, esse texto já começa com um chamado a não temer. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E depois ele dá uma promessa: quando você passar pela água, você não vai submergir, nem o fogo vai te queimar, porque eu estou contigo. Eu sou o Senhor teu Deus. Essa palavra Deus vai usar muito com o seu povo durante a peregrinação no deserto. Depois da peregrinação, durante o reinado de Israel, por toda a história do povo de Deus, Deus vai se apresentar ao seu povo dizendo quem Ele é. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Palavra hebraica Adonai. Eu sou o Senhor. Jesus também vai ter esse título. Jesus é o Senhor, porque Ele é Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar é que nós não estamos no mundo largados à própria sorte. Nós estamos sob o senhorio de Cristo. Isso significa que nosso papel é de servo, de súdito do rei. Mas também significa que nós estamos guardados sob o cuidado daquele que é Senhor. E Ele não é só Senhor da minha vida e da vida daqueles que confessam o seu nome. Ele é Senhor de toda a criação. Ele é Senhor de todas as coisas. E como Senhor, Ele tem toda a criação sob o seu controle e cuidado. E está guiando a minha vida e a sua vida, a igreja dele e toda a criação para que o seu plano eterno seja realizado aqui na terra, nos céus, na eternidade. Então é isso, Ele é o Senhor. Por isso Ele pode dizer: não temas, não temas. E é muito interessante isso, porque nós tememos, é verdade, mas nós podemos nos fortalecer na verdade de que Ele é o Senhor. E como Senhor, Ele é soberano, e como Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O convite à oração é um convite para descansarmos nessa verdade, entregando toda a nossa vida, nossa ansiedade, nossa preocupação ao seu cuidado. É claro que nós temos petições na oração. Por exemplo, ainda estamos com o Aloísio, a gente tem falado semanalmente dele aqui, que é o cunhado da Glauce, que está ainda num processo difícil lutando contra a Covid. Nós temos a Neuma, querida irmã da Norma e da família Emerick, que também está num processo de enfermidade bastante sensível. Temos algumas pessoas da nossa igreja que foram contaminadas pelo vírus, e pessoas talvez você conheça. É verdade, nós temos petições, mas nós não vamos a Deus apenas numa questão de temor. Nós vamos a Deus com confiança, porque Ele é o Senhor, e Ele dá uma promessa: quando você passar pelas águas, ela não vai submergir você não vai submergir nas águas, e pelo fogo a chama não arderá em ti. Como é que nós vamos ao Senhor? Com essa confiança de que nós cremos num Deus que está presente no nosso sofrimento, mas está para além do nosso sofrimento, controlando toda a história do universo. É nas mãos dele que nós estamos. Então eu queria convidar você, se você registrou o seu pedido, se não, coloque aí desse registrado para orarmos juntos, agradecer a Deus por essa verdade. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque essa é uma verdade eterna. O Senhor, em muitos momentos, quando se revelou ao teu povo, se revelou como o Adonai, o Senhor Deus, o Senhor de toda a criação, o Senhor que tem o controle de todas as coisas, o Senhor que na relação conosco exige de nós submissão, confiança, rendição. Tu és o Senhor e não há outro. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos.
Não há outro nome a quem nós invocamos no meio da nossa angústia, da nossa tribulação, das nossas lutas, das nossas aflições. Não há outro nome. Não há outro nome a quem a igreja segue, a quem a igreja obedece, a quem a igreja se submete. Não há outro nome, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Somente o teu nome é digno de adoração e de reconhecimento. Por isso nós invocamos esse nome sobre nós nessa hora. Invocamos esse nome sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre aqueles que estão reunidos nessa hora em torno da tua palavra e deste momento de culto. Invocamos o teu nome sobre aqueles que estão enfrentando enfermidades, aqueles que estão com dificuldades, aqueles que estão temerosos, aqueles que estão passando por aflições. Invocamos o teu nome poderoso, porque não há outro nome. Colocamos a nossa vida sob este nome poderoso. E descansamos na promessa de que Ele cuida de nós, de que Ele está conosco no meio do sofrimento, concedendo-nos a sua paz e a sua confiança para que possamos atravessar toda e qualquer dificuldade sem perder a fé, sem perder o ânimo e sem perder a alegria. Ó Deus, visita esses irmãos queridos que nós colocamos aqui os nomes, aqueles a quem estamos colocando agora as situações e os nomes e as circunstâncias, agora nesse momento de transmissão. Visita o teu povo, visita a tua igreja, visita a Granja Viana, visita, Deus, aqueles que estão à frente da tua obra. Lembra aqui dos nossos parceiros de missões, o pastor Manuel Araújo, o pastor Sérgio Ribeiro, a Marília e tantos outros que têm estado conosco, servido. Em nome de Jesus pedimos a tua visitação e descansamos na promessa de que a chama não arderá em nós e as águas não nos submergirão. Nós estamos em tuas mãos. Por isso louvamos ao Senhor por tua igreja, por teu povo, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É isso aí. Continuemos orando, perseverante e esperando pacientemente no Senhor, como diz o salmista. Meus irmãos, eu queria passar para esse momento de culto. Eu considero, e é um momento de culto, não que eu considero, mas a Bíblia diz, quando nós somos salvos em Jesus Cristo, essa semana, na verdade semana passada, o Gilberto estava participando aqui da live dos jovens no sábado à noite, na semana passada, e foi um bate-papo muito especial. Se você quiser ver esse bate-papo, você pode ir no nosso, aí mesmo como é que fala? Na conta da nossa igreja no YouTube, é Igreja Batista da Granja Viana, e você vai ver que tem um bate-papo lá do Soma e BGV, que é o nosso Ministério de Jovens, entre o Gabriel e o Gilberto. Eu achei sensacional, muito gostoso o papo. E uma das coisas que o Gabriel perguntou para o Gilberto, o que é que ele perdeu quando ele aceitou Jesus? Ele disse: não perdeu nada. Na verdade, ele ganhou. Eu achei interessante isso, é verdade. Nós ganhamos a vida eterna, ganhamos o perdão dos nossos pecados, recebemos paz, alegria, ganhamos. Com Cristo, nós só ganhamos. Nós perdemos a vida que tínhamos, que não servia para glorificar a Deus, a vida de pecado. Eu achei bacana isso. E quando nós encontramos essa verdade, a gente sabe que todas as coisas agora pertencem ao Senhor. O seu trabalho, sua família, sua vida, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Geralmente, quando a gente fala de contribuições, aí tem aquele medo do dízimo, né? Na verdade, não é o dízimo. O Antigo Testamento, e até no Novo Testamento, cita o dízimo sim. E se você faz e tem essa prática, não há problema. Continue a fazê-lo, não tem problema. Mas, na verdade, o Antigo Testamento diz que é tudo. É 100% de Deus. Tudo pertence a Ele. Os meus recursos financeiros, minhas habilidades, é porque agora eu sou dele. O apóstolo Paulo diz que nós não vivemos mais para nós mesmos. Agora vivemos para Deus, então é tudo dele. Então essa coisa de a gente ficar, o pessoal brinca, 10%, vai dar 10% para a igreja, para o pastor, é porque eles não entendem, mas nós que entendemos a palavra, não quer dizer nada, porque tudo é dele. Então quando nós damos a nossa contribuição, é porque pertence a ele. E quando damos a contribuição para a igreja local, que isso fique claro, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja local é uma agência do reino de Deus, para cumprir a promessa ou o mandamento de proclamar o evangelho. Veja, todas as ações que a Igreja Batista da Granja Viana faz, ela faz em parceria com você faz parte das nossas ações. A igreja não é um ente à parte que age sozinha, não, a igreja somos nós.
O que nós fazemos, fazemos com a sua contribuição, fazemos com a sua oração, fazemos com a sua opinião, com a sua sugestão. Eu quero que você entenda isso, nós estamos plenamente abertos para receber sua sugestão, sua opinião, sua ideia, aquilo que Deus tem compartilhado com o seu coração. Você pode usar o WhatsApp da igreja, o e-mail da igreja para falar com a gente, inclusive para repartir suas necessidades. Se você tem necessidades, reparta conosco. A Bíblia diz que nós devemos repartir as necessidades com os santos. Por favor, a igreja não é só o prédio para a gente, não, é essa comunhão que temos em Cristo. Então, todas as ações que fazemos como igreja, você faz parte dela, com a sua contribuição, com a sua oração, com a sua sugestão, você faz parte disso. Então, quando você faz a contribuição para a igreja local nós entendemos que ela também é um sinal do reino de Deus. É uma agência do reino de Deus para proclamar o evangelho da salvação, proclamar libertação aos cativos, proclamar justiça. Por isso nós temos ações missionárias, ações sociais, tudo isso aqui na nossa região e até onde Deus nos enviar. Então sinta-se privilegiado e privilegiada por isso. Não sinta um peso, faça isso com alegria, louvando a Deus. Quando você enviar a sua oferta, seja ou dízimo, caso você queira entender assim, não tem problema, por meio da nossa conta bancária, no Banco Bradesco, que aparece aí na descrição do seu vídeo, está aí todas as informações, ou pelo Pix, ou pelo QR Code que você fotografa. Faça isso louvando a Deus. Eu sei que você já faz, mas eu quero só fortalecer. Você que nos assiste, não é membro da nossa igreja, não sinta constrangimento. Por isso, continue conosco para ver a ministração da palavra daqui a pouco. Mas saiba que nós entendemos isso como um privilégio e um dom da graça de Deus, a nossa contribuição. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a Igreja Batista da Granja Viana e nos dê graça para que nós venhamos a cumprir o mandamento do Senhor, que é proclamar o Evangelho na sua integralidade, que vê o homem como um todo, não apenas que é a sua alma, mas que é o homem como um todo. Por isso nós pregamos o Evangelho, levamos comidas aos famintos, queremos cobrir os descobertos e assim por diante. E isso tudo, você faz parte disso. Sinta-se privilegiado, privilegiada. Deus abençoe você. Nós vamos agora ter um momento de louvor. Enquanto louvamos, pense na sua contribuição, faça com alegria. E depois nós temos a ministração da palavra de Deus. Estamos falando sobre o tema da alegria. Fiquem com Deus. E até daqui a pouquinho com a palavra de Deus. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou, devolveu o meu valor, eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu, nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou, devolveu o meu valor, eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei.
não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Que alegria e que privilégio é nós podermos louvar a Deus um pouquinho, mesmo que online, mesmo que distantes, mas termos esse momento de louvor e de adoração, de celebração, lembrando dos nossos propósitos de oração e também, em particular, da nossa oferta. Que privilégio que é podermos contribuir com a obra de Deus e separarmos esse momento no nosso culto. E assim como a gente tem esse privilégio, nós temos também o privilégio aqui no nosso país, que é um país livre, que permite que a gente compartilhe a palavra de Deus, de falar um pouquinho sobre o Evangelho. Eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês hoje, dentro da palavra de Deus. E para isso a gente está começando uma nova série, um novo conjunto de estudos sobre um livro específico, um livro muito precioso da Bíblia. John Piper, que é um dos pregadores mais famosos da atualidade, que tem carregado aí muito desse movimento reformado, ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. É uma frase que tem se tornado cada vez mais famosa. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. É muito simples que a gente vivencie isso nos bons momentos. É muito simples que a gente vivencie isso quando as coisas estão legais, quando está tudo bem, quando a gente tem motivos para comemorar e para celebrar. Mas e nos momentos ruins? E em meio a uma pandemia? Como que a gente vai glorificar a Deus se satisfazendo nele em meio a um momento histórico em que tudo tem sido o que a gente menos quer, o que a gente menos deseja? Mas a alegria é o desejo de Deus para todo cristão. A satisfação, e essa satisfação com alegria, com contentamento, é o que Deus quer para todos nós. É o desejo dele para nós. Por mais que muitas vezes a gente tenha um papel de pintar Deus como algo diferente. Então, frequentemente a gente pinta o Deus do Antigo Testamento como um Deus rígido, a gente pinta o Deus do Novo Testamento como um Deus misericordioso que perdoa tudo, e na verdade, o propósito fundamental que ele traz é que a gente glorifique a ele e que por meio disso nós sejamos satisfeitos, felizes nele. É uma crise, meio que uma crise existencial muito frequente, né? Eu e a Mariana, a gente discute muito sobre isso. Afinal, essa vontade de Deus de ser adorado, de ser glorificado, isso não quer dizer que Deus, na verdade, é um Deus mesquinho, um Deus egoísta? E não. Na verdade, a proposta dele é diferente. É que, por meio da adoração a ele, a gente consiga encontrar essa satisfação. E ao mesmo tempo que na nossa satisfação, na nossa alegria, no nosso senso de plenitude, nós adoremos a ele. Dentro dessa ideia, o livro de Filipenses, ele é um livro extremamente precioso para trazer esses propósitos. Filipenses, ele é conhecido, é a carta de Paulo conhecida como a carta da alegria. E Paulo, na verdade, naquele momento, ele vivenciava uma situação que é o oposto da alegria, e a gente vai discutir um pouquinho isso hoje. Mas o cristão é capaz de encontrar alegria, encontrar contentamento nos lugares mais tenebrosos. Ou, como diria a música, aquela música infantil que a gente canta e recanta nos ministérios de crianças, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E por isso eu queria que a gente começasse a caminhar nesse livro, a caminhar na preciosidade que é o livro de Filipenses, do início. Vamos começar de Filipenses 1, versículo 1. O texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo.
pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Gostaria de pedir para vocês me acompanharem em oração para a gente refletir um pouquinho sobre esse texto. Deus, eu te engrandeço pelo privilégio que é termos cartas tão preciosas como as cartas de Paulo na tua palavra. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tanto nos ensina através daquilo que o seu discípulo escreveu. Muito obrigado, Pai, porque dentro de todo o compêndio dos teus textos, dentro de todo o conjunto da tua obra, o Senhor achou por bem colocar uma carta de alegria, uma carta que nos chama a viver uma vida alegre, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios. Então, amado Deus, eu te peço que nessa nossa caminhada por Filipenses, hoje e ao longo dos próximos domingos, nós possamos encontrar espaço para que o nosso coração esteja pleno de contentamento, pleno de alegria no Senhor, que é o consumador da nossa salvação. Deus, eu te peço que direcione agora essa nossa reflexão para que o Senhor seja exaltado, para que a alegria que vem do Senhor seja aquela que toma os nossos corações e para que por meio disso nós possamos adorá-lo mais e melhor. Que possamos ser cada vez mais fiéis, Pai, fiéis na alegria, fiéis na felicidade de estar ao teu lado. É isso que eu te peço teu direcionamento, que a tua voz fale aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta, então, é uma carta que, como a gente vê por essa introdução, é escrita por Paulo e Timóteo. Na verdade, Paulo é o principal autor, Timóteo acompanha essa escrita, e eles estão escrevendo para Filipos. A cidade de Filipos é uma cidade romana de fronteira, é uma cidade que é importante e é habitada principalmente por militares aposentados do exército romano. Então, uma das coisas que a gente percebe aqui é justamente que a linguagem de Paulo não é uma linguagem judaizante, não é uma linguagem que respeita e discute os preceitos religiosos judeus, porque a ideia aqui não é falar para judeus, é falar para gentios como eu e você. Então, a ideia de Paulo é justamente discutir como a salvação de Cristo reverbera e reflete nessa igreja e através de pessoas que são comuns, pessoas que não têm nenhuma ascendência do povo escolhido de Deus. É interessante ver que na carta de Filipenses a gente não tem nenhuma citação do Antigo Testamento. Então é uma carta que realmente foca nesse propósito. Paulo, enquanto escreve essa carta, estava vivendo um momento de prisão. Ele estava encarcerado. Ele fala até nas suas algemas, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Então essa carta é uma das cartas que Paulo escreve na prisão. Tudo indica que a gente está falando aqui da prisão domiciliar de Paulo, que foi em Roma, quando ele ficou preso por cerca de 2 a 3 anos, e nesse período ele levava a mensagem do Evangelho a todas as pessoas que ele podia, mesmo estando enclausurado dentro de casa. Enquanto isso, a gente encontra então o propósito dessa carta. O propósito dessa carta é justamente agradecer pelo apoio dos filipenses durante a sua prisão, não só um apoio mental, um apoio de cuidado, mas também um apoio financeiro. E também discute a ideia de animar os filipenses a vivenciar uma união e um auxílio mútuo em Jesus Cristo. É interessante que Filipenses, então, é uma carta, a gente percebe que quando a gente olha as cartas de Paulo, carta de Coríntios, carta de Colossenses, a gente vê que Paulo tem várias observações, vários toques, vários cuidados para levantar. Mas Filipenses é uma carta mais alegre, é uma carta de apoio, é uma carta de trazer bom ânimo. E dentro dessa carta a gente começa então com essa apresentação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele habitualmente nas suas cartas se apresenta como um servo. E eu acho que isso já é um contrassenso com o que a gente geralmente considera mais coerente. Afinal, eu vou ser servo, mas eu nasci para ser cabeça e não cauda, é um dizer muito comum nas igrejas. E a verdade é que Paulo traz uma ideia completamente diferente.
Não, eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus. Essa mesma palavra, ela discute com a palavra escravo de Cristo Jesus. Então, quando a gente vê Paulo se apresentando como servo, como escravo, a gente já entende uma atitude de humildade. Uma atitude que deveria ser a nossa, quando a gente para refletir o nosso papel diante de Cristo. É muito mais simples dizer que nós somos servos do que viver a servidão, do que viver o serviço. E eu acho que essa é uma reflexão importante. Porque será que eu, Gabriel, será que você que está nos assistindo, pode se apresentar assim? Será que nós podemos dizer, Gabriel, servo de Jesus Cristo? Será que eu entrego a minha vida em servidão e em obediência? Será que a gente pode dizer que nós somos servos de Jesus no nosso dia a dia? Será que isso é uma prerrogativa nossa? Quando as pessoas olham para mim, elas entendem, olha, esse cara serve a um propósito maior, serve a alguma coisa que talvez para mim nem faça sentido, mas para ele faz. Será que a gente entende realmente essa lógica da vida em serviço, de uma vida entregue no serviço da obra de Deus? E ele dirige essa carta de alegria, não a uma pessoa específica. Na verdade, Paulo está escrevendo essa carta, ele destaca aqui, aos santos e também aos bispos e diáconos. Ele se endereça à liderança da igreja. E aí eu fico pensando, que tipo de carta Paulo escreveria hoje para o Jafé e para o pastor Paulo? Será que seria uma carta de alegria, uma carta de tem de bom ânimo porque vocês têm persistido na minha fé? Ou será que seria uma carta mais parecida com a carta de Coríntios, cheia de broncas e de toques? Será que como igreja a gente pode dizer que a carta que nós deveríamos receber é uma carta de alegria? E aí eu acho que vale a gente refletir o que faria uma carta de alegria vir para nós? Será que é uma igreja mais ativa na pregação do seu evangelho? Talvez. Será que é uma igreja mais ativa socialmente, levando dignidade para o pobre e para o excluído? Talvez. Eu acho que essa é uma reflexão que todos nós, como cristãos, precisamos fazer. Porque nós fazemos parte desse corpo, parte dessa igreja. E é a partir dela que nós somos chamados a obedecer o nosso chamado de serviço. Enquanto está encarcerado, Paulo, então, refletindo, ele tem contato com 3 grandes alegrias. Ele encontra uma alegria no chamado do seu próximo, no chamado do outro. Ele encontra também uma alegria no seu próprio chamado. E ele encontra uma alegria na esperança. Então, Paulo ele encontra alegria apesar da prisão. E eu acho que essa é uma situação bastante análoga com a que a gente tem vivido ao longo desse 1 ano de pandemia. A primeira alegria que ele encontra, então, a gente vai ler ali no texto de Filipenses 1, a partir do versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu acho que a primeira observação que eu queria fazer aqui é que enquanto está preso, o primeiro motivo de grande contentamento para Paulo é justamente orar pelo outro e não por si mesmo. Quantas vezes as nossas orações são voltadas para nós mesmos, são voltadas para os nossos desejos e deixam de levar o outro em conta. Deixam de levar aquele que caminha com a gente, aquele que busca uma afirmação ou uma dignidade e, na verdade, as nossas orações buscam muitas vezes a nossa exaltação. Mas o agradecimento de Paulo é que as suas orações têm sido ouvidas. São orações que são constantes, que incluem o outro e que são feitas com gratidão. E muito provavelmente por isso elas são tão ouvidas. Então isso já me parte de um lugar de reflexão sobre as minhas orações. Será que eu oro constantemente como Paulo? Será que eu oro de uma maneira inclusiva, me preocupando com o outro e me preocupando em trazer cuidado e dignidade para o outro? E será que eu oro com gratidão e com alegria? Será que eu posso dizer que as minhas orações são felizes, são gratas, exaltam a Deus de uma maneira contente? Eu acho que essa reflexão é uma reflexão necessária para as nossas orações. Deus nos chama a orar por nós e pelos nossos pedidos, mas a fé cristã, ela é uma fé comunitária. Ela é uma fé que se preocupa com o outro, que se preocupa com o próximo, que só encontra sentido quando ela é vivenciada na comunidade,
quando ela é vivenciada com o outro. Diante disso, a gente entende que o privilégio da oração se estende ao amor ao próximo. E é por isso que é importante que a gente ore não apenas pelos nossos desejos, mas também ore por causas específicas. É interessante que a gente ore pelo apoio que a gente faz aos missionários. É importante que a gente ore pelas outras igrejas. Então, será que a gente tem tirado um tempo para isso? Para orar pelos missionários que a nossa igreja apoia, pela Marília, pelo Manuel, pelo Sérgio Ribeiro? Será que a gente tem se dedicado em oração pelo Samuel e por tantas outras pessoas que a gente tem apoiado ativamente como igreja? Será que eu tenho orado pelas outras igrejas que a gente caminha junto, a Igreja Batista de Cotia, as igrejas de Itapevi? Será que eu tenho realmente buscado em amor a oração pelos meus irmãos? Porque é muito restrito se eu tentar alcançar realmente o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, simplesmente com base na nossa igreja. A gente tem uma rede de igrejas que tem um amor grandioso por Jesus e a gente muitas vezes age como se a gente estivesse sozinho no mundo. Mas a nossa oração tem que ser não só pela Igreja Batista da Granja Viana, mas pela Igreja Memorial de São Paulo, pela Igreja Presbiteriana da Granja Viana e por todas as outras igrejas que têm trabalhado ativamente na proclamação desse Evangelho. Será que você tem separado seu tempo para orar também por isso? Eu acho que é importante que a gente reflita. A gente tem orado pela justiça social? Ou será que as minhas orações são pelo meu governante X ou Y que eu gosto mais? Será que as minhas orações são pelo projeto X ou Y e não mais para que o pobre tenha voz, para que o excluído tenha dignidade, para que aquele que é desrespeitado e vítima de preconceito seja reconhecido como uma pessoa digna no meio da nossa sociedade? Para onde têm ido as minhas orações? Será que eu oro pelas pessoas do Mandelinha que são abandonadas e excluídas e precisam dessas orações, muitas vezes muito mais do que nós que queremos um carro novo, um celular diferente? Em que nós temos depositado as nossas orações? Será que são orações egoístas ou amplas como as que Paulo faz e as que Deus demanda? Paulo ele não tem pudor nenhum, inclusive, em agradecer pela cooperação. E eu acho que é interessante a gente refletir isso. Paulo ora por eles, pelos filipenses, agradecendo porque eles cooperam, porque eles trabalham juntos na obra de Paulo. E trabalham juntos como? Muitas vezes com um apoio financeiro. Esse apoio financeiro foi algo que confirmou para Paulo a obra de Deus na vida dos filipenses. E aí é um desafio muito grande para a nossa igreja moderna. Muito porque a gente tem visto coisas escandalosas em movimentos neopentecostais, mas será que o meu coração se converteu, mas o meu bolso continua não convertido? Será que eu tenho a capacidade de realmente abrir mão e me desprender desses bens financeiros que antes eram um ídolo na minha vida, mas que agora não são maiores do que o Cristo Jesus que morreu na cruz e me salvou? A alegria de Paulo, ela vem porque ele percebe que os filipenses são capazes de doar, de dar com generosidade. E através disso ele entende que a salvação deles, de fato, foi concretizada. A alegria de Paulo se encontra em apoiar a alegria em apoiar um outro cristão, aliás, é uma alegria do cristão. Quando a gente apoia um missionário, quando a gente apoia uma obra que a gente acredita e que a gente vê que tem feito a diferença, o cristão encontra a sua verdadeira alegria. Porque a alegria não está no meu dinheiro, no meu bolso, mas está nele investido no reino de Deus. Existe alegria em ver o crescimento do outro, e Paulo, na verdade, tem visto o crescimento dos filipenses e se contentado com isso. Quando esse versículo preciosíssimo do final desse trecho, o versículo 6, que diz que estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, a gente precisa entender que a boa obra já começou em nós e que ele vai terminar. Que Deus tem agido, que Jesus tem agido no nosso coração para nos transformar cada vez mais e ele vai consumar essa boa obra. Mas isso não nos exima de responsabilidade. O nosso papel é ativo em buscar a obediência a Cristo Jesus. O nosso papel é ativo em buscar a vivência dessas boas obras. Não por uma regra, não por uma norma, mas porque nós fomos salvos para elas. Nós fomos salvos para fazer o bem. Nós fomos salvos para fazer a diferença.
Não é uma barganha, não é uma troca. Eu não faço as boas obras porque eu quero ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu faço boas obras. Porque essa transformação foi feita em mim e me conclama a ser diferente. Me conclama a agir diferente. A alegria que Paulo encontra no chamado do outro é um dos contentamentos dele na prisão, mas ele também se alegra pelo próprio chamado. É por isso que ele vai dizer que é justo, a partir do versículo 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo ele tem uma clareza da importância do próprio chamado. Ele tem uma clareza da importância de participar dessa graça. Mesmo acorrentado, ele não deixa de ser um homem com uma missão. E a missão de Paulo é bem simples. Ele vai levar o evangelho a todos seus próximos. Como será que nós respondemos à missão que nos foi dada? Será que a gente defende, confirma o evangelho, ou a gente simplesmente se conforma? A gente simplesmente vem, liga a nossa TV, agora nesse contexto de pandemia, assiste uma live de 1 hora e meia, e depois volta para a nossa rotina como se nada tivesse acontecido. O chamado de Paulo não é um chamado passivo, é um chamado para que a gente ativamente defenda e vivencie essa palavra, para que a gente de fato transforme o evangelho na nossa vida e centralize o nosso coração nessa fé. Além de agir, a gente também vai chamar o outro à ação. Quando o cristão vivencia de fato a sua fé, quando o cristão encontra alegria na pregação do evangelho, em levar essa mensagem, em viver essa mensagem, ele chama o outro para a ação. Quando as pessoas veem um cristão ativamente agindo no Mandelinha, agindo na necessidade do próximo, agindo na Vila Capriotti, o nosso próximo, aqui na Granja Viana, vai olhar isso e vai entender, olha como eles são diferentes. Olha que obra Deus tem feito. E eu acho que essa é a nossa principal mensagem. Nada do que a gente faz vem de nós, é obra de Deus, mas Ele nos dá o privilégio de fazer. Paulo encontra a sua alegria no serviço e ao mesmo tempo encontra a sua alegria em chamar o outro para participar desse serviço. E na participação do outro, na participação desse próprio serviço, o meu chamado é confirmado. O meu chamado de Deus, o que Deus tem planejado para mim, se confirma quando eu vou e faço. E todo o resto cabe a Ele. Pessoas que estavam na situação de reclusão, como o próprio Paulo estava naquele momento, naquela época, geralmente eram abandonadas, não recebiam nenhum apoio. E quando o povo de Filipos, os cristãos de Filipos, lembram-se de Paulo, lembram-se de ajudá-lo, Paulo é lembrado também do seu próprio dever como cristão. Quando ele vê no outro aquela obra, aquele apoio, aquele amor, ele também reflete isso e transborda isso para o seu próximo. Será que nós somos como os filipenses? Será que nós olhamos para um irmão em dificuldades e nós estendemos a mão ou nós viramos as costas? Será que nós temos mais facilidade em olhar o nosso próximo com amor, ainda que ele não nos desperte amor, ainda que seja alguém que eu não goste ou que não me desperte tanta empatia, ou será que a gente prefere cancelar quem a gente não gosta, para pegar o termo bem atual? Como Paulo, será que nós lembramos também do nosso chamado diante da situação de provação? Paulo, encarcerado, é uma luz no meio das trevas. Ele leva a mensagem de Cristo o tempo inteiro. Será que nós, nas nossas situações de sofrimento, de tribulação, de medo e desespero, também somos responsáveis por levar a mensagem de Cristo para o nosso próximo? Ele demonstra toda a confiança e todo o amor que ele tem pelos filipenses quando ele encerra esse trecho, falando da sua saudade. É um sofrimento que coroa a sua confiança nos filipenses. Eles eram pessoas com quem ele de fato podia contar, e por isso ele desejava a presença, ele desejava a companhia. Será que os nossos irmãos também olham para nós, olham para o nosso chamado e enxergam em nós pessoas com quem eles podem contar? Pessoas em quem eles podem se apoiar nos momentos de dificuldade? Paulo ele encontra a alegria no chamado do outro e ele encontra a alegria no próprio chamado.
mas ele também encontra alegria na esperança. A esperança de Paulo muitas vezes é refletida justamente nas suas orações. E a oração que ele faz a partir do versículo 9 é: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração de Paulo, ela resume uma terceira alegria, então, a alegria da esperança na obra de Deus. É essa oração que ele faz. Ele já tinha mencionado isso quando ele fala que espera que a boa obra se complete no dia de Cristo Jesus, mas agora na sua oração ele prioriza as coisas mais importantes para a vida dos filipenses. E em primeiro lugar, a gente pode ir para 1 Coríntios 13, que a gente vai ver a mesma resposta. O que é o mais importante? O mais importante é o amor. Então, a ênfase que Paulo dá é que o amor de vocês aumente. E aumentando esse amor, eles têm acesso ao conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento da obra, do que Deus tem pregado, do que Deus tem levado. Também o conhecimento sobre esse mundo. O conhecimento sobre como Deus planejou esse mundo para ser e como o pecado nos afastou do que nós éramos para existir, da forma como éramos para existir. E o conhecimento das necessidades do meu próximo também. O amor, ele me permite conhecer e me permite perceber todas essas questões, perceber que, como ele diz aqui, o que é melhor para que a gente seja puro e irrepreensível. Então, o que ele nos chama é justamente isso. O que ele chama os filipenses é justamente ao amor que traz o conhecimento e a percepção do que é necessário para que sejamos puros e irrepreensíveis. Essas coisas caminham na mesma direção. E através disso nós temos acesso a esse discernimento. Os pedidos de Paulo, na verdade, eles são voltados para duas características do povo de Filipos. Para que eles sejam puros e irrepreensíveis, ou seja, para que eles tenham santidade, amor a Deus, e ao mesmo tempo para que eles sejam cheios do fruto da justiça, para que eles tenham amor ao próximo. Hoje falar em santidade é uma coisa meio fora de moda. Ser santo é esquisito. Ser santo virou pejorativo, virou uma ofensa. Mas, na verdade, apesar desses tempos liberais em que santo não é mais algo bom, a verdade é que o chamado de Deus é por santidade. Não uma santidade própria da gente, não uma santidade da qual eu vou me orgulhar depois, porque não é uma santidade que vem de mim, mas é uma santidade que vem do próprio Cristo. É uma santidade que Ele opera em mim e que eu tenho o privilégio de vivenciar como servo e como escravo dele, da mesma forma como Paulo se apresenta. É por ele também que a gente recebe a oportunidade de vivenciar, de ter o discernimento para vivenciar esse fruto da justiça, esse amor ao próximo. E é muito interessante pensar como funcionam as orações de Paulo, né? Paulo, ele não vai orar para que eles tenham muito dinheiro ou muitas posses. Paulo não vai orar para que eles sejam poderosos ou para que eles sejam influentes, para que eles dominem os 7 montes da época. Não, a ideia de Paulo não é essa. A ideia de Paulo é que Deus aumente o amor cada vez mais e, através desse amor, aumente o conhecimento e a percepção para discernir o que é melhor, a fim de que eles sejam puros e irrepreensíveis, cheios de frutos de justiça. A ideia de Paulo não é dominar áreas estratégicas, mas a ideia de Paulo é que o pobre precisa ser honrado, é que a viúva precisa ser cuidada. A ideia de Paulo é que o órfão precisa ser amado. E através dessa ideia é que eu penso em um outro texto que fica em Tiago, sobre as nossas orações e o quanto nossas orações são muito diferentes das de Paulo. Então Tiago 4:2 vai dizer: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Será que nas nossas orações nós temos buscado pedir as coisas certas? Será que nós oramos por nós e pelo outro, em busca de santidade e de justiça? Ou será que as nossas orações são muito mais por posses e poder? Qual é o teor das nossas orações? O que nós ambicionamos? Porque o cristão ambicioso
só faz sentido se ele for ambicioso por santidade, se ele for ambicioso por justiça, se ele for ambicioso pela dignidade do outro. O cristão que é ambicioso para si mesmo, para ter mais coisas, para ter mais poder, para aumentar a igreja, para ter milhões de pessoas, para ter uma oferta polposa, esse cristão não faz sentido. O que faz sentido, de fato, é o cristão que busca em suas ambições o reino de Deus. Será que os nossos pedidos são por isso ou são para que a gente gaste nos nossos próprios prazeres? E aí a gente vai entender a diferença entre esses prazeres e a alegria que Deus está propondo por meio da vida de Paulo. Esses prazeres são prazeres fugazes. A gente gasta, a gente usa e depois acabou. São prazeres que não têm uma duração importante. São prazeres que são insignificantes, perto da verdadeira alegria, que é de você vivenciar realmente o chamado de Deus para a sua vida. Que é de você ver no seu próximo o chamado de Deus florescendo. E que é de você olhar com esperança para um futuro em que essa obra de Deus vai se consumar cada vez mais. Eu comecei falando da frase do John Piper: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus se satisfaz fundamentalmente com as nossas alegrias, apesar de todas as aflições que nós passamos. Eu acho que, olhando justamente para as incertezas desse nosso último ano, são muito parecidas com os grilhões que prendiam Paulo na sua prisão domiciliar. Assim como ele, nós não podemos sair já tem mais de um ano, ou já tem quase um ano. Assim como ele, a perspectiva também não é de uma liberdade tão cedo. Assim como ele, nós temos essa sensação sufocante de que nós não podemos fazer mais do que nós gostaríamos. Por outro lado, diferente dele, a gente muitas vezes reclama, murmura, se chateia, enquanto Paulo, em cada momento do seu encarceramento, buscou alegria em servir o próximo. Enquanto estava preso, Paulo escreve cartas magníficas. Paulo leva uma mensagem de salvação que se multiplica cada vez mais e hoje se torna na palavra de Deus que foi entregue a nós. O desejo de Deus é na nossa alegria. O desejo de Deus é que sejamos alegres na salvação e no aprendizado do outro. O desejo dele é que nós encontremos alegria na nossa própria vivência do chamado de Deus, que é feito a todo cristão. Não é um chamado específico, você vai fazer isso ou aquilo, mas é o chamado de viver de acordo com a sua palavra. É o chamado de pregar o seu evangelho. É o chamado de amar o outro. Deus deseja a nossa alegria na nossa esperança nas promessas que Ele faz. A satisfação de Deus encontra sentido, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à separação, mesmo em meio à aflição. Porque, na verdade, não há nada que nos separe do amor de Cristo Jesus. A gente pode estar separados um dos outros, a gente pode não celebrar o nosso culto, a gente pode não louvar como nós gostaríamos, mas nada, em nenhum momento, nos separou do amor de Cristo Jesus. Aquele mesmo amor que decidiu um dia viver como homem. Aquele mesmo amor que nasceu de uma virgem e que cresceu como homem. Que foi um menino que se machucou, que teve medo, que teve sofrimentos aqui nessa vida, que foi tentado, mas que nunca pecou. Aquele mesmo homem que, depois de um ministério maravilhoso, decide, por si mesmo, entregar a sua vida para morrer na cruz. E nessa entrega, ele entrega aquilo que ele tinha, aquilo que ele vivenciou, todos esses 33 anos de experiências humanas, e ele decide abrir mão de todos os próprios desejos que ele podia cultivar. Ele decide abrir mão da sua própria glória como Deus, para morrer como um homem numa cruz. É nessa morte que nós encontramos a salvação. É nessa derrota que nós encontramos a vitória, porque no terceiro dia ele ressuscita. Essa é a esperança que enche os nossos corações, a esperança de que um dia, mesmo que morramos ou que ele volte antes, nós estaremos com ele, ressurretos num corpo glorificado, para viver eternamente ao seu lado, nessa alegria que ele nos propõe agora. Não é uma alegria para depois, é uma alegria para agora, que começa agora e vai para toda eternidade. A loucura do Evangelho é essa, que nós sejamos felizes em meio ao sofrimento, que nós nos contentemos em meio à dor, porque o nosso coração não está preso aqui.
Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que o Evangelho não olha especificamente para o agora, mas ele olha do hoje para o além. E quando ele tem esse olhar, quando ele tem esse olhar de esperança, esse olhar para o futuro, é que a gente encontra o verdadeiro contentamento. Um contentamento que começa nessa nossa prévia do céu, nesse nosso gostinho que a gente tem, quando a gente louva junto, quando uma pessoa entrega a sua vida para Cristo, quando a gente tem um momento de amor e serviço ao próximo que honram a Deus. É um gostinho que a gente vai ter mesmo em meio a tanta dor, e que em breve a gente sabe que vai ser muito melhor. Por isso que a nossa alegria, que essa alegria do nosso coração, apesar de qualquer prisão que a gente enfrente, seja sempre um reflexo do Espírito Santo no nosso coração. Essa é a minha oração, e essa também foi a oração de Paulo. Vamos orar? Deus, eu te engrandeço, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, e nos constrange tanto com a forma como o Senhor decide nos dar alegria, mesmo que nós não sejamos dignos dela. É impressionante pensar naquela cruz e no quanto ela trouxe sofrimento para o Senhor, para que nós pudéssemos viver uma alegria de plenitude ao seu lado. Eu me sinto humilhado, Pai, e te imploro por teu perdão, porque nós não somos dignos disso. Mas eu te agradeço muito, porque ainda assim o Senhor nos honra. Ainda assim o Senhor nos dá a oportunidade de buscar a Ti, de viver a nossa fé e de caminhar ao seu lado. Eu te agradeço, Pai, por essa alegria, pela alegria na salvação do outro, pela alegria no contentamento do nosso próximo. Eu te agradeço pela alegria no chamado do nosso próximo, porque olhamos e vemos com contentamento o quanto o Senhor tem feito, mas também olhamos para dentro e vemos com contentamento o quanto o Senhor tem feito por nós, com uma alegria indizível o quanto o Senhor tem sido bom. E nós olhamos para frente e o nosso coração se enche de uma alegre esperança, sabendo que a tua salvação virá, que a tua redenção virá e que esse mundo não vai mais ser tomado pelo pecado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor inspira o nosso coração com essa esperança. Nos transforma, Pai, dia após dia, para que a gente vivencie essa sua alegria, apesar de qualquer prisão que venha para nós, apesar de pandemia, apesar de qualquer outro receio, mas que a nossa alegria seja plena em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar nosso pensamento. Tudo que for verdadeiro, tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. E a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos
nos guardar em Cristo Jesus. Para nós nos despedirmos com a bênção de Deus, vou falar aqui com o pessoal para a gente ir em paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que as ricas e infinitas consolações do seu Santo Espírito seja sobre nós, povo de Deus, reunidos aqui, reunidos de forma online, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.